Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre administração geral e dessa vez trataremos sobre tipos de planejamento, planejamento estratégico, tático, operacional, certo? Para quê? Isso é muito importante para a gente iniciar aqui o nosso passo rumo aos conceitos de gestão estratégica, tá? Então vai nos ajudar bastante a entender como que funciona o planejamento estratégico, tático e operacional. Então, bora lá, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem também, junto comigo aí, tipos de planejamento, tá vendo aí, estratégico, tático e operacional. Beleza? Você lembra que anteriormente nós tratamos sobre níveis organizacionais. Nós temos o nível institucional, o nível intermediário ou tático, né? E o nível inferior, ou também chamado de nível operacional. Tem tudo a ver com os tipos de planejamento, tá? Porque os tipos de planejamento estão linkados, vinculados aos níveis. Então vamos ver isso aqui. Bora lá. Tá aí no quadro. Deixa eu trabalhar aqui essa informaçãozinha com você. Nós temos aí o nível estratégico, o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Eu vou primeiro tratar do planejamento operacional, tá? O planejamento operacional, gente, é o planejamento que ele é a curto prazo, tá? É um planejamento mais minucioso, mais detalhado. Por quê? Porque é um planejamento que visa a realização de tarefas. Então a gente vai ter essa situação. Aí você lembra que na aula, deixa eu só trocar aqui de caneta, peraí, aqui. Na aula anterior nós fizemos mais ou menos um desenho assim, sobre níveis organizacionais. Então esse nível aqui é o nível inferior, tá? Inferior. Eita, peraí, coisa mais horrorosa. Tem borracha aqui, meu filho, não precisa azurar não, né? Nível inferior. Então, consequentemente, o planejamento operacional, ele está ligado ao nível inferior, tá? Por conta do quê? Da realização, da execução das tarefas, certo? Aí no meio, nós temos o planejamento tático. O planejamento tático, ele é a médio prazo, tá? E ele tem uma abordagem, aí, departamental ou setorial, certo? Beleza? Por setor, por ser tático, né? E aí, consequentemente, esse nível aqui, ele estará ligado ao nível intermediário da organização, de setores, departamentos, unidade, gerentes, beleza? E temos o mais importante de todos, né, pessoal, que é o planejamento. Eu falo mais importante, professor? Porque, na verdade, tudo se inicia no planejamento estratégico. Mas por que você começou pelo operacional? Justamente por ser mais simples, depois o tático e o estratégico, que é o mais importante para a gente. O planejamento estratégico, ele é a longo prazo, beleza? Ele é mais amplo, mais global. Ele aborda a organização como um todo, tudo bem? O planejamento estratégico é aquele planejamento que vai analisar os ambientes, o ambiente interno e externo. Já fica a dica para você. Você vai resolver uma questão e a questão está tratando de ambientes, então ele está se referindo ao planejamento estratégico, beleza? E o planejamento estratégico, obviamente, ele vai acontecer no nível superior, institucional da organização. Então ele é realizado nesse nível. Nesse nível nós encontramos quem? Os executivos, diretores, cúpula da organização. No tático nós encontramos os gerentes e no operacional nós encontramos a figura dos supervisores e executores. Só toma cuidado com uma coisa. O planejamento estratégico é realizado no nível superior,
institucional da organização, porém, o envolvimento vai acontecer de todos. Há um envolvimento de todos. Por quê? Porque você tem um desmembramento. Começa lá... Peraí, deixa eu olhar olho no olho seu. Peraí, guarda aí. Deixa eu colocar aqui na tela cheia para ficar melhor. Nós temos um desmembramento. Tudo começa no planejamento estratégico, mais amplo, mais global, mais geral, que é desdobrado para o planejamento tático, que depois é desdobrado para o planejamento operacional. Ficou claro isso para vocês? Beleza? Então, mais amplo, intermediário e depois mais minucioso e detalhado. Certo? Então, há um envolvimento de todos. Por exemplo, é no planejamento estratégico que a organização vai definir sua missão, visão e valores. E isso tem que ser repassado para todo mundo, inclusive o público interno e o público externo. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bora lá? Estamos aí evoluindo nesse conceito aqui de tipos de planejamento. Vamos ver o que eu coloquei aqui no slide para a gente observar também. Planejamento estratégico tem como foco o período de longo prazo. Sempre procura lembrar disso aqui, tá? Ó, longo prazo. E os responsáveis são o pessoal da alta administração, seja do nível institucional. Abrange a organização como um todo. Portanto, as decisões que são tomadas serão importantes de maneira ampla e global. No planejamento estratégico, teremos a definição da missão, visão e valores, conforme eu havia comentado para vocês, com objetivos estratégicos e metas. Os planos estratégicos são desmembrados para os inferiores. Lembra que eu comentei? Então, beleza. Aí nós temos o planejamento tático. O planejamento tático tem como foco o período de médio prazo e os responsáveis são os gerentes de unidades, setores ou departamentos. Vale lembrar que nesse tipo de planejamento temos também a ideia de diretores de departamentos e é diferente de diretores de organização, tá? Lembra que eu comentei anteriormente? Quando falar de diretor da organização, estratégico. Quando falar de diretor de departamento, é tático. Beleza? E temos o planejamento operacional. O planejamento operacional, o foco está no curto prazo de tempo, no intuito de executar tarefas específicas, por isso são mais detalhadas. Os planos são mais detalhados e minuciosos. Na execução de ações, tornam-se mais concretos os planos estratégicos e táticos. Show de bola, né? Se a gente conseguir guardar isso, você vai conseguir mandar super bem na diferença de cada um dos tipos de planejamento. Então há um desdobramento do estratégico para o tático, do tático para o operacional. Outra coisa interessante também para a gente observar aqui é o seguinte: os tipos de planejamento, o tempo, o conteúdo do plano, o escopo e a sua abrangência e o foco, tá? Então, o planejamento estratégico, o tempo dele é a longo prazo, você já sabe. O conteúdo dele é mais amplo e genérico. E o escopo e a abrangência é toda a organização. O foco do planejamento estratégico é a efetividade, ou seja, mais impacto, transformação, demora mais para conseguir medir o desempenho. O tipo de planejamento tático é a médio prazo, é pouco detalhado. O escopo e a abrangência é setor ou área, unidade, departamento. E o foco está na eficácia, ou seja, nos resultados. Já o tipo de planejamento operacional, ele é a curto prazo, o conteúdo do plano é mais detalhado, o escopo e a abrangência tem a ver com atividades e tarefas, e o foco está na eficiência. Vamos resolver aqui uma questão para você ter uma noção de como que isso já foi perguntado em prova. Uma questão aí da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá. A questão diz assim: na administração se reconhece o planejamento. Deixa eu grifar isso aqui. Opa, peraí. Não é isso que eu quero não, gente. Vamos lá. Se reconhece o planejamento
como a primeira função administrativa em função da importância que essa função tem para o bom desempenho organizacional. Segundo Maximiano, o planejamento pode ser classificado em 3 tipos, de acordo com a sua abrangência em relação à organização. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Planejamento estratégico é aquele elaborado no âmbito institucional, envolvendo toda a organização, definindo os rumos que a organização deve tomar nos anos seguintes. E aí, gente? Tá corretíssima essa informação. Essa afirmativa aqui ela é verdadeira, tá? Realmente, âmbito institucional, toda a organização. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Assinale, aí você vai lá nas alternativas, tá? Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, pode ser. B, se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, pode ser também. C, se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas, essa aqui já era. Por quê? Porque o item 1 está correto, né? Se apenas a afirmativa 1 estiver correta, pode ser também. E se apenas a afirmativa 2 estiver correta, você já passa a régua. Por quê? Porque a 1 está correta. Tem que ter uma alternativa que consta a afirmativa 1. Vamos lá. 2. Planejamento estratégico traduz os planos estratégicos em ações rotineiras, foco na eficiência, melhor alocação dos recursos disponíveis e eficácia dos resultados. Pessoal, quando se trata aqui de rotinas, nós vamos pensar no quê? Em tarefas. E tarefas tem a ver não com planejamento tático, e sim com planejamento operacional. Beleza? Então, portanto, o item 2 está errado. Então, você já elimina A. Legal? Continuando. 3. Planejamento operacional é um planejamento focado no curto prazo, verdade, e na rotina, opa, verdade, assegurando que todos executem as tarefas e operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela organização. Opa, certinho, portanto, o gabarito da nossa questão, gente, é a alternativa B. As afirmativas 1 e 3 estão corretas, ok? Maravilha? Vamos caminhar. Mais uma questão aí para vocês, agora uma questão da banca Sesgran-Hill. A questão diz assim: as organizações estabelecem diversos tipos de plano, dentre eles os planos do tipo tático. Ó, que você tem que marcar uma alternativa que tem a ver com plano tático. Alternativa A, são estabelecidos pelos gestores do alto escalão? Não. Do alto escalão são os planos estratégicos. Beleza? Alternativa C, são desenvolvidos para implementar partes específicas de um plano estratégico. Opa, é isso. Alternativa B, o nosso gabarito, tá? Porque você tem um desdobramento, lembra que eu comentei? C tem enfoque de curto prazo. Ó, enfoque de curto prazo é operacional. Alternativa D, tem um horizonte de tempo amplo e diz respeito a ações de negócios. Horizonte de tempo amplo, global, é estratégico. E, envolve um grupo bastante pequeno de atividades. Um grupo pequeno de atividades operacional. Então, ficamos com a alternativa B nessa questão. Beleza? Então, de repente, você fala assim, poxa vida, eu não tenho certeza se é B, mas dava para resolver eliminando as demais, né? Show de bola? Eu tenho mais uma questão para tratar com vocês, vamos ver. Agora uma questão da Fundação Carlos Chagas, que diz assim, as características do planejamento tático são, indica a participação de cada unidade no planejamento global, seu horizonte de tempo é de médio prazo e é definido por, alternativa A, cada funcionário da empresa como contribuição ao planejamento operacional. Não, né, gente? Aí é operacional. B, equipes multidisciplinares que se apoiam em pesquisas de mercado. Pesquisa de mercado tem a ver com estratégico, então também não. Meio de indicadores de mercado envolvendo clientes e concorrência, também estratégico.
D, cada unidade organizacional como contribuição ao planejamento estratégico. Aí sim, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. E, todos os funcionários da empresa, indicando como cada tarefa deve ser feita. Aí nesse caso seria operacional, né? Então ficamos com a alternativa D nessa questão que trata do planejamento tático. Show, né? E aí, deu para pegar, deu para entender os tipos de planejamento estratégico, tático e operacional, tá bom? Agora, desses planejamentos que nós tratamos, o mais importante é o planejamento estratégico. E aqui eu dei algumas pinceladas do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é muito importante e a gente tem que estudar ele com mais afinco, porque é tema de prova recorrente. Não cai, despenca em prova, tá bom? Então, claro que não dá para ver tudo isso numa aula só. A gente vai dar continuidade para aí sim depois verificar mais conteúdo sobre o planejamento estratégico. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais.